Jazz é uma manifestação artístico-musical originária de comunidades de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Tal manifestação teria surgido por volta do final do século XIX, tendo origem na cultura popular e na criatividade das comunidades negras que ali viviam, um de seus espaços de desenvolvimento mais importantes. O jazz se desenvolveu com a mistura de várias tradições religiosas, em particular a afro-americana. Esta nova forma de se fazer música incorporava blue notes, chamada e resposta, forma sincopada, polirritmia, improvisação e notas com swing do ragtime. Os instrumentos musicais básicos para o jazz são aqueles usados em bandas marciais e bandas de dança, metais, palhetas e baterias. No entanto, o jazz, em suas várias formas, aceita praticamente todo tipo de instrumento. As origens da palavra jazz são incertas. A palavra tem suas raízes na gíria norte-americana e várias derivações têm sugerido tal fato. O jazz não foi aplicado como música até por volta de 1915. Arlinis, nascido em 1903 e mais tarde se tornou celebrado músico de jazz, costumava dizer que estava tocando piano antes mesmo da palavra jazz ser inventada. Desde o começo do seu desenvolvimento, no início do século XX, o jazz produziu uma grande variedade de subgêneros, como o Dixieland da década de 1910, o swing das big bands das décadas 1930 e 1940, o bebop de meados da década de 1940, o jazz latino das décadas de 1950 e 1960 e o fusion das décadas de 1970 e 1980. Devido à sua divulgação mundial, o jazz se adaptou a muitos estilos musicais locais, obtendo, assim, uma grande variedade melódica, harmônica e rítmica. Conceituação. Como o termo jazz tem, desde longa data, sido usado para uma grande variedade de estilos, uma definição abrangente que incluísse todas as variações é difícil de ser encontrada. Enquanto alguns entusiastas de certos tipos de jazz têm colocado definições menos amplas, que excluem outros tipos, que também são habitualmente descritas como jazz, os próprios jazzistas são muitas vezes relutantes quanto à definição da música que são executadas. Duke Ellington dizia, é tudo música. Alguns críticos têm dito que a música de Ellington não era de fato jazz, como a sua própria definição. Segundo esses críticos, o jazz não pode ser orquestrado. Por outro lado, os 20 solos de Arlinis, versões modificadas das composições de Duke Ellington, em Arlinis Plays Duke Ellington gravado por volta dos anos 70, foi descrito por Ben Ratcliffe, crítico do New York Times, como um exemplo tão bom do processo de jazz quanto qualquer outra coisa que temos. 2. Há bastante tempo existem debates na comunidade do jazz sobre a definição e as fronteiras do jazz. Em meados da década de 1930, amantes do jazz de Nova Orleans criticaram as inovações da era do swing como contrárias à improvisação coletiva. Eles pensavam nisso como essencial para a natureza do verdadeiro jazz. Pelos anos 40, 50 e 60, eram ouvidas críticas dos entusiastas do jazz tradicional e dos fãs do bebop, na maioria das vezes dizendo que o outro estilo não era, de alguma forma, o jazz autêntico. Entretanto, a alteração ou transformação do jazz por novas influências tem sido desde o princípio criticada como degradação. Andrew Gilbert diz que o jazz tem a habilidade de absorver e transformar influências dos mais diversos estilos de música. 3.